modelo. Desde pequena eu tenho esse sonho. Tipo, eu quero ser modelo e eu vou tentar até o fim. Um sonho interrompido. Meu nome é Agatha Nalim Soares de Brito, tenho 13 anos, moro no Jardim Contorno. A inocência perdida. Nós localizamos uma carta confissão. Inclusive, na própria carta, ele descreve que mantinha relações sexuais com essa menor. Um assassinato que, segundo a polícia, teria sido premeditado. O suspeito narra que estaria agindo daquela forma, eventualmente por uma situação passional, uma vez que ele não concordava que ela estaria tendo um relacionamento com um terceiro elemento. Agatha Nalim Soares de Brito, de 13 anos, morava neste barraco com os pais e os irmãos. Uma vida difícil para a família. Segundo esta amiga, para conseguir dinheiro, a jovem teria começado cedo a aprender a costurar com o dono desta tapeçaria. Ela estava indo direto mesmo lá no tapeceiro. Esse homem ajudava ela. Ajudava, estava fazendo assim, ajudando ela a costurar, ela estava indo direto. Aí eu falei para ela assim, ó, eu só posso te ajudar se você tirar os documentos. Aí ela veio aqui com os documentos. Ela falou assim, Rose, eu trabalhei e eu estou aqui com os documentos. Entendeu? Então o homem estava pagando pelo trabalho dela lá. Foi aí que, de acordo com a polícia, o homem teria começado a abusar da adolescente. Foi na última sexta-feira passada, dia 31 de janeiro, que a menina teria sido assassinada pelo suposto patrão. De acordo com vizinhos, na última quinta-feira, dia 30 de janeiro, o tapeceiro foi até um comércio vizinho e teria pedido para a comerciante ficar com algumas ferramentas, porque ele havia emprestado para um colega que iria logo mais buscar essas ferramentas. Nesse dia, ainda de acordo com esses vizinhos e moradores locais, ele teria informado que ia fazer uma viagem a trabalho. Ia ficar cerca de 5 dias fora daqui da tapeçaria. Na sexta-feira, dia 31 de janeiro, foi o último dia que, segundo moradores e vizinhos, ele teria sido visto no local. Pela manhã, mãe e a vítima, a pequena menina de 13 anos, teriam vindo até aqui na tapeçaria. E a mãe, segundo moradores, teria deixado essa criança com o tapeceiro. O homem, de acordo com vizinhos, teria saído diversas vezes aqui do local e que não teria deixado aberto o estabelecimento para trabalhos, para serviço. E que toda hora ele saía, fechava aqui as portas e logo mais voltava. Esta foi a última vez que a menina foi vista com vida e o tapeceiro foi visto no local. A Polícia Civil apurou que a menor foi vista pela manhã no entorno da tapeçaria e o autor manteve contato com uma testemunha por volta das 13 até 14 horas. Então a gente acredita que ele tenha praticado esse crime entre o final da manhã e início da tarde e logo depois ser evadido aqui do distrito da Itacuba. O local ficou trancado durante todo o final de semana. A família fez um boletim de ocorrência de desaparecimento no sábado e publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda. O Américo já fez de tudo, já procuramos dia 4. Já reviramos tudo e nada de achar. Olha, gente, põe a mão no coração e imagina a sua filha em poder de um pedófilo. Mas foi na segunda-feira de manhã que vizinhos começaram a sentir um forte cheiro vindo de dentro do estabelecimento e avisaram a família, que acionou a polícia. A polícia militar veio, não pôde fazer nada. Aí eu ligava, o Pedrinho ligava, a gente chamou o delegado. O delegado chegou e falou: se vocês responsabilizar pelo estabelecimento, a gente vai abrir. Eu falei, a gente está aqui para isso. Este mecânico ajudou a abrir a porta de ferro e conta que o cheiro era insuportável. Tinha mosca em volta da porta, mas até então é um lugar que tem muito cachorro. Entendeu? Nós até estávamos desconfiados que seria cachorro, mas não. Infelizmente era o corpo da menina. A polícia encontrou a Agatha já com o corpo em início de decomposição. Ao lado, segundo os policiais, estavam uma faca, um pedaço de madeira e a carta. Os pais que estavam no local
ficaram desesperados ao saber que a filha tinha sido assassinada. Esse homem, ele parece que gostou dela e ela foi só arrumar um namorado, ele matou minha filha. Por quê? O que ele ganhou com isso? O que ele ganhou com isso? O que ele ganhou com isso? A adolescente foi assassinada de uma forma brutal. De acordo com o delegado responsável pelo caso, uma análise preliminar aponta que o bandido utilizou um pedaço de pau para agredir o rosto da vítima e, em seguida, desferiu diversas facadas na menina. Ainda de acordo com a polícia, foram tantas facadas que a jovem quase foi degolada. A polícia segue atrás do suspeito, que tem 61 anos. O tapeceiro é natural de São Paulo e já foi preso por tráfico de drogas na década de 90. Depois disso, ele não teve mais passagens aqui pela Polícia Civil, mas constam um ou outro boletim de ocorrência, questão de atrito entre vizinhos, mas nada assim de que chamasse ou despertasse a atenção. O delegado ainda conta que existem informações de que a família da vítima sabia do relacionamento do homem com Ágata, mas o foco agora é encontrar o suspeito. A Polícia Civil entende neste momento que ele responde, que ele está em curso nas penas do crime de homicídio, qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel, uma vez que ela foi morta por esgorjamento, que é a perda do sangue pela lesão na garganta. Além do que, considerando a carta em que ele narra que mantinha esse relacionamento com a menina, nós também vamos indiciá-lo pelo a qualificadora do feminicídio e também pelo estupro de vulnerável. Meu sonho é ser modelo. Desde pequena eu tenho esse sonho. Tipo, eu quero ser modelo e eu vou tentar até o fim.